pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar um pouquinho como foi a experiência de ler o livro A Noite da Borboleta Dourada do Desafio Volta ao Mundo em 50 Livros. Então, vem comigo! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Então, chegou, né, o dia da gente conversar sobre o nosso desafio, sobre o livro do mês de novembro, do Desafio Volta ao Mundo em 50 Livros. Esse mês a gente está no Paquistão. Sim, esse livro é um livro paquistanês, tá? O escritor é o Tariq Ali e ele é o último livro de um grupo de 5 livros que fala sobre... que é um livro ficcional, mas que também fala sobre a história, né, daquela região ali, não somente do Paquistão, mas se você leu o livro comigo, você sabe, ele falou bastante da história da China, da história do Paquistão, cita um pouco da Índia, vários lugares ali, Indonésia. Então, assim, ele tem muito a ver, porque ao ler esse livro eu descobri, né, eu já sabia um pouquinho, mas eu descobri um pouco mais sobre todas as controvérsias, ou na verdade, naquela região ali, teve muita invasão, né? A China dominou um espaço muito grande do mundo, né? Da Ásia, depois ela foi perdendo, e mesmo assim a China é um país gigantesco, mas aquela parte ali da Ásia foi dominada pela China durante muitos anos, teve muito conflito. Isso é a palavra que eu queria lembrar, conflito. Tiveram muitos conflitos ali, então existem muitos povos, muitas regiões ali que não gostam um do outro porque no passado houve conflito, porque um povo invadiu aquele lugar que já tinha ali alguém morando, e daí teve confusão, tentou dominar, e aí tentou mudar a cultura. E aí, mais recentemente, que é o que esse livro aqui conta, é a questão da religião ali, dos povos de diferentes religiões que estão ali querendo dominar também, e daí tem também um preconceito de uma pessoa que vem de um lugar com outra, pessoa que tem de uma religião para outra. Então, assim, esse livro, apesar de ser uma ficção, ele tem muito da questão histórica e da questão política. Todos os personagens são extremamente politizados, e eles até brigam. Tem um casal aqui, né? Eu vou contar com mais detalhes sobre a história durante o vídeo, mas tem um casal aqui que chega uma hora que a esposa quer separar do marido porque ele pode fazer tudo. Ele pode trair ela, ele traiu, não sei o que lá. Mas, quando ele mudou de opinião política, foi a gota d'água para ela. Ela falou assim, eu vou, assim que os meus filhos crescerem, vou sair daqui, vou me divorciar. Tipo, sério. É esse o nível de politização dos personagens que tem aqui no livro. E eu entendo o porquê, porque ao ler o livro você entende que aquela região ali teve muito problema por causa disso, de questões religiosas, de questões ideológicas, questões políticas, e o povo sofreu muito por causa disso. Então, os personagens transparecem na fala, né? Você consegue perceber pela fala dos personagens o ódio que uma pessoa mudar de opinião política pode causar ou não. E fazendo um paralelo com a nossa realidade, isso está começando a ficar assim aqui no Brasil, né? Infelizmente, a gente está tendo conflitos devido à política aqui no nosso país também. Então, não é uma coisa tão distante assim da nossa realidade, mas eu senti que no livro é uma coisa bem extrema, sabe? As pessoas têm um conhecimento grande sobre a história, elas contam muita coisa, tem muito... Uma das coisas que eu gostei, mas ao mesmo tempo me fez ficar um pouco perdida, mas aí no caso seria minha culpa, é que tem muita citação de figuras históricas daquela região e de fatos históricos que aconteceram ali que eu não tenho conhecimento. Então, de vez em quando eles falavam assim, mas esse retrato parece com fulano, né? E todos os personagens ali sabiam de quem se tratava. Era uma figura importante daquele país ou daquela região. Quem não sabia era eu. Então, assim, vale a pena dar uma pesquisada, sabe? Porque eles falam de muitas figuras, muitos políticos daquela região, que quem tá aqui, né, no Brasil, quem mora nas Américas, provavelmente não estuda sobre. A gente não tem um conhecimento aprofundado sobre a história da Ásia, né? A gente estuda muito a Europa e a América aqui no nosso país. E é uma coisa que, a partir da leitura desse livro, eu pude perceber o quão pobre foi a minha educação sobre a Ásia, porque, assim, 90% das citações de acontecimentos históricos e de figuras importantes históricas que tem aqui no livro eu não sabia, não fazia ideia.
sabe? Aí você tem que parar pra pesquisar um pouquinho, ou então anotar e pesquisar depois. Então vamos lá, do que o livro se trata? O personagem principal é o Dara. Ele é um paquistanês que mora em Londres há bastante tempo e ele já tá com cerca de 60 anos. E aí ele começa a lembrar da juventude dele, de quando ele tinha 20 e poucos anos lá no Paquistão, ele, os amigos dele, e ele tinha uma paixão. Ele gostava muito da Jindié quando ele era mais novo. Só que quando eles eram mais novos, também por uma questão dos costumes locais, você não namorava, né? Você gostava da pessoa, eles até que tiveram um namorico, assim, sabe? Eles tiveram ali aquele momento de segurar na mão, né? De dar uns beijinhos, mas foi uma coisa, assim, muito rápida. E lá, o costume, pelo que eu percebi, pela leitura do livro, é que, tipo assim, você gostava da pessoa e você casava com a pessoa, né? E lembrando que o personagem tem 60 e poucos anos, então 40 anos atrás era essa questão. Só que nem ele tinha vontade de casar, né, naquela época, e nem ela. Então, assim, ele estava ali naquela paixãozinha, ele já estava ele ia vir para Inglaterra para estudar, e ela até pensou em vir também, né? Em vir, ó, eu tô no Brasil falando em vir pra Inglaterra, em ir pra Inglaterra, desculpem. Ela também pensou em se inscrever numa escola lá na Inglaterra para poder ir com ele. Lembrando que os personagens aqui desse livro, todos eles são pelo menos classe média para classe média alta e alguns personagens são bem ricos, fica bem claro. Eu acho que o único personagem que vem de uma origem bem humilde mesmo é o Platão, que a gente vai falar dele daqui a pouquinho. E o que acontece? Ele tenta bolar não surpresa, mas eles têm uma briga, né? O Dara e a Jinjé, quando eles eram mais novos, e ele tenta se reconciliar com ela, vai fazer tipo um piquenique num parque, e acontece uma situação que deixa ela extremamente revoltada. E ali naquele momento ela briga com ele e eles não se falam nunca mais. Ela vai embora pra casa e ele vai pra casa e passando alguns dias ele vai, né, pra Inglaterra para estudar e eles não se veem nunca mais. E aí quando ele começa a falar aqui, né, da história do livro, quando a história do livro começa, ele já tá com 60 anos, falando de algumas situações do passado e ele recebe o telefonema do aí eu não sei se a pronúncia é Zaid ou Zahid, mas ele é um ex-amigo do Dara que se casou com a Jindié. E esse amigo, né, o Zaid, ele liga pro Dara porque um amigo deles em comum, que é o Platão, queria o contato do Dara. E o que o Platão queria com o Dara? O Dara hoje, né, no momento presente da história, é um escritor relativamente conhecido. E o Platão cismou que quer publicar um livro sobre a sua vida, que quer uma biografia. E queria o contato do Dara, porque ao longo desses 40 anos eles perderam contato, para poder pedir para o Dara escrever essa biografia sobre ele, mas também sobre a mulher com quem o Platão estava junto, que é uma pessoa, uma figura até importante aqui para a história. E aí, nessa questão deles entrarem em contato por causa do Platão, o Dara, o Zaid e a Jindié acabam voltando a se comunicar, sabe? E aí, depois desses 40 anos sem se falar, a Jindié e o Dara se reencontram, tem um reencontro, e eles vão, assim, tirar dúvidas do passado. A Jindié, ela escreveu, né, um diário durante muito tempo. E nesse diário também tem alguns documentos de uma avó dela, que aí esses documentos são as partes que tem muita citação da história, né, da China, porque a Jindié é de origem chinesa, né, os pais dela são chineses, mas ela é paquistanesa. O vizinho resolveu batucar. Esse diário tanto tem coisas da vida da Jindié, como também alguns documentos da família dela, porque ela escreveu com o intuito de guardar informações da família que estava se perdendo durante vários anos. Então tinha documentos e cartas deixadas por uma avó, tinha cartas deixadas por uma bisavó. E aí, né, essa parte do livro que tem muita informação, assim, histórica, sabe? Essa avó e essa bisavó, elas queriam conservar a história da família da Jindié, então elas deixavam esses fatos históricos,
guardados mesmo em coisas escritas para poder passar de uma geração para outra. E aí, nessa parte que tem muita citação histórica, que eu me senti um pouco perdida, porque eu não tenho tanto conhecimento assim sobre, né, a história do continente asiático, de quando um país ocupou o outro e tudo mais, mas tem a única coisinha no livro sobre a escrita do autor que eu não achei, que eu achei um pouco negativo, é que você fica perdido. Os capítulos são pequenos e aí quando muda de um capítulo pro outro, você nunca sabe quem tá falando. Você acabou de ler um capítulo que é o Dara que tá narrando. Aí quando você começa a ler, não tem nome de ninguém ali, né? Os capítulos têm numeração. Capítulo 1, 2, 3 não tem no título de capítulo. E aí quando você começa imediatamente a ler o próximo capítulo, você não sabe se quem tá falando ali é a avó, quem tá narrando é a avó, é a Jindié, é a bisavó da Jindié, é o Dara, é o Zaid, tipo assim, você não sabe quem tá falando. Então, durante um período do livro, né, da leitura, eu achei um pouco confuso essa divisão de capítulos. Eu até falei um pouquinho lá no Instagram sobre isso. Mas tirando essa confusãozinha na hora de saber quem tá narrando os capítulos, o livro é muito fluido, sabe? No sentido de que a escrita é narrada direta, a linguagem não é difícil, é uma linguagem mais coloquial. Aliás, esse livro tem uns personagens que falam bastante palavrão, então, assim, não é um livro para criança, né? É um livro mais adulto. E eu gostei, eu achei assim um livro fácil de ser lido, apesar de eu ter essa vontade de buscar mais informação sobre a história da Ásia para poder entender mais a fundo as coisas que os personagens estavam falando, sabe? O Platão, ele acaba pedindo, ele é um pintor que fica famoso. E o personagem, né, o Dara, descobre isso porque o Dara não sabia que o Platão era um pintor, tinha se tornado um pintor famoso porque ele estava usando um nome falso como pintor, né, um nome artístico. E a história flui dessa maneira. O foco do autor, pelo que eu percebi do livro, é não só contar uma historinha fictícia, mas o foco do autor era mostrar para quem lesse o livro quão rico é a história, não só do Paquistão, mas de toda aquela região. Então ele é, assim, um romance histórico, ele foca em trazer o máximo possível de informação histórica verdadeira incluída ali naquela ficção, naqueles personagens que não existem, tá? E eu achei muito interessante, muito enriquecedora a leitura, aprendi muita coisa ali sobre aquela região. Mas, analisando o desafio Volta ao Mundo em 50 livros, não foi o melhor livro, tá? Do desafio. Até hoje, o livro que eu mais gostei de ter lido do desafio foi o Kitchen, da Banana Yoshimoto, que foi o livro do Japão. Ele ainda está em primeiro lugar no meu coração, mas eu indico sim A Noite da Borboleta Dourada pela riqueza histórica. Mas também não é um livro maravilhoso, meu Deus, eu tenho que ler antes de morrer. Não, é um livro bom e enriquecedor, mas não é espetacular, sabe? E é isso. E agora, pessoal, eu vou falar um pouquinho do desafio. E vocês já conhecem essa tabelinha aqui do desafio. É dessa tabelinha aqui que eu tiro as indicações de livro, tá? Eu não tiro as indicações de livro assim da minha cabeça, nem nada. A gente tá seguindo as indicações de cada país que vem aqui nessa tabelinha. E no mês de dezembro, nós vamos terminar o continente asiático, que foi o primeiro continente que a gente visitou, tá? Com as nossas leituras. E pessoal, para encerrar o continente asiático, o livro do mês que vem, que é o livro de dezembro, vai ser um livro chinês, tá? O nome do livro é Enterro Celestial, a autora é a Xinran, ou Xinhan, não sei a pronúncia exata. E essa aqui é a cópia que eu consegui comprar. Ele sai aqui no Brasil pela editora Companhia das Letras, tá? Vou mostrar um pouquinho da edição, olha. Ele tem aqui uma orelha. Aí aqui atrás, olha, tem outra orelha que fala um pouquinho sobre a autora. Essa aqui é o verso e vou mostrar um pouquinho por dentro. Olha, a página é amarelada, a fonte é confortável. E eu vou ler um pouquinho da história, porque caso você se interesse, você pode ler junto comigo. Então eu vou ler aqui atrás para vocês, olha.
Olhei incrédula para ela. Não conseguia imaginar como uma jovem daquela época podia ter pensado em viajar para um lugar tão distante e tão aterrorizador quanto o Tibete. Já estivera na fronteira leste da região, numa breve missão jornalística em 1984, e me sentira oprimida pela altitude, pela imponente paisagem vazia e pelas duras condições de vida. Como teria sido para uma jovem chinesa ir ao Tibete mais de 30 anos antes? Eu era uma mulher apaixonada, disse ela. Não pensei no que poderia ter que enfrentar. Só queria encontrar meu marido. A autora do comovente As Boas Mulheres da China, a jornalista Xin Ran, desvenda nesse segundo livro a vida e a alma de Xu Wen, mulher extraordinária que por mais de 30 anos procurou seu marido, Ke Jun, no árido planalto tibetano. Enterro Celestial é uma viagem em que o amor serve de guia para a descoberta da solidariedade. Então, gente, esse aqui é o próximo livro. Espero que vocês leiam junto comigo. Espero que vocês tenham gostado de ler A Noite da Borboleta Dourada comigo. E depois que a gente lê o livro chinês, agora em dezembro, para os próximos meses, né, para janeiro em diante, como é que vai funcionar o nosso desafio? Agora em dezembro, eu vou definir lá no Instagram, com a votação de vocês, então me sigam lá no Instagram, qual vai ser o próximo continente, tá? Então essa semana a gente vai definir lá no Instagram, nos stories, qual continente que a gente vai agora que a gente está terminando o continente asiático. E aí, depois que a gente definir o continente, eu vou pegar aqui, né, na tabelinha, o nome de todos os livros daquele continente, né, e dos respectivos países, e vou sortear um para janeiro, um para fevereiro, um para março, e assim em diante. E já vou avisar agora esse mês, né, no vídeo de dezembro, eu já vou avisar os próximos livros do ano, tá? Então, todos os livros do próximo continente eu vou anunciar no vídeo que a gente for conversar sobre Enterro Celestial. Então, você vai poder se programar para ler junto comigo. Combinado? Então, espero que vocês tenham gostado. Desculpa a bateção dos vizinhos. Não sei se vai sair aí no microfone. Espero que não saia. Se não sair, graças a Deus não sair. Mas se sair o barulho da bateção dos vizinhos, me desculpem, tá? E a gente vai continuar falando de livros e literatura, histórias nos próximos vídeos. Tchau!